Que bom, estamos de volta com o programa Grande Momento. Hoje para falarmos de um tema extraordinário. Talvez tenha sido o tema que motivou, digamos assim, a reforma protestante do século XVI. Talvez o assunto que mais tenha mexido com os reformadores do século XVI. E um assunto teológico, mas prático, de grande importância para a nossa vida, para a vida de todos os cristãos em todo o mundo. Nós vamos falar sobre a justificação do homem. O que é a justificação? A justificação é aplicada a quem? Quem é beneficiado com a justificação de Deus? Bem, nós queremos responder a estas indagações e outras também importantes, baseados, como sempre, amigo telespectador, na Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não perca o programa Grande Momento de hoje, pois nós vamos falar da justificação do homem. O homem agora perdoado e justo diante de Deus. Até já. Continue conosco. A justificação é o ato de um juiz absolvendo alguém que é acusado de crime. É o oposto da condenação. A justificação é uma bênção da graça de Deus que faz com que o pecador seja tratado como se nunca tivesse pecado. A justificação é atribuída à obediência e ao sangue de Cristo. A Bíblia diz: sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. O sangue de Cristo significa o pagamento da pena. Nosso livramento da ira está baseado no fato de ter Jesus levado sobre si a penalidade imposta pela lei. A justificação é mediante a fé. Por isso o apóstolo Paulo assim disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A fé é o único instrumento da justificação. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos e Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Jesus, o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Certa vez, um homem de Deus, um servo de Deus, chamado Martinho Lutero, no século XVI, estava lendo a palavra de Deus, a Bíblia. E ele se deparou com um versículo muito importante que dizia assim: o justo viverá pela fé. E isso trouxe a Martinho Lutero uma grande transformação em sua vida. E é exatamente hoje o tema do nosso programa, a justificação. Estou aqui com o pastor Josafá. Bom dia, pastor. Bom dia, Manuel. Bom dia, queridos telespectadores. Pastor, o que vem a ser, baseado na palavra de Deus, a justificação? Essa é uma palavra, digamos assim, teológica, mas consta da palavra de Deus. O que é, de fato, justificação? Muito bem, justificação é um termo muito importante na palavra de Deus e que precisa ser bem compreendido. Justificação é o ato de Deus declarar um pecador miserável, condenado, justo pela sua graça, aplicando os recursos da obra sacrificial, vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seria mais ou menos assim, Manuel, como se Deus fizesse uma substituição, uma troca, pegando toda a carga de pecado e condenação e miséria do homem e colocasse sobre Jesus, como ele o fez. E então pegasse a justiça de Jesus agora e colocasse sobre o pecador. Isto é justificação. Então é um ato
Um ato forense, então, digamos assim? Sim, muito bem lembrado. Um ato forense. A questão toda gira em torno de uma dívida. Uma dívida terrível, tremenda, que todos nós, pecadores, contraímos diante de Deus e da sua justiça, e que agora é resolvida desta forma, através do sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Pastor, então como é que o homem pode ser considerado justo? Esse homem pecador, cheio de mazelas, de defeitos, corrompido, como é que esse homem pode ser considerado justo diante de Deus? É possível isso? Aí está o pomo de toda a questão, durante séculos, em especial no século XVI, por ocasião da grande reforma protestante. Como? Algumas pessoas pensam que podem alcançar a justificação através das suas obras, realizando obras de caridade, através de um esforço pessoal, apresentando obras diante de Deus, ele pode alcançar essa justificação. Durante séculos, foi esta a ideia que imperou, até que Deus, pela sua misericórdia, iluminou a mente de Lutero para compreender a verdade de que a salvação não é, em absoluto, a justificação não é um resultado de obras praticadas por homem algum, mas um ato da graça de Deus operando esta justificação. Lutero, Calvino, os demais reformadores. E o texto que nós poderíamos chamar básico, que gerou este esclarecimento da parte de Deus, é o de Romanos. Nós começamos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. E também Romanos capítulo 5 diz assim, primeiro versículo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9, que diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De modo que é tão claro, as Escrituras são claríssimas a respeito deste ensino extraordinário. Somos justificados mediante a fé, Manuel. Pastor, mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, naturalmente não há justificação. Então, o que significa isso? Sem derramamento de sangue não há justificação, digamos assim? Não há perdão de pecados? Como é que eu entendo isso? Exatamente. Isso é extraordinário. A justificação está intimamente ligado ao valor precioso do sangue de Jesus. Por quê? Ora, é muito simples. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então o homem contraiu uma condenação. E Deus, como é justo juiz, não poderia em absoluto quebrar o galho do homem ou fazer vistas grossas a esta dívida, a esta condenação, de forma alguma. Então a sentença era morte para o homem. Morte. E Deus é justo. De modo que a única saída foi Deus promover, por um ato amoroso do seu coração e voluntário, alguém que pagasse essa dívida em lugar do homem. Por isso ele providenciou Jesus Cristo como cordeiro. Você se lembra, Manuel, e eu sei que muitos se lembram, que desde o Velho Testamento, o cordeirinho que era sacrificado em lugar do povo e cujo sangue era aspergido sobre o altar, apontava para este cordeiro de Deus que haveria de se manifestar ao mundo. Aliás, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? E veja aquela figura maravilhosa de Abraão, quando recebeu a ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Então ele foi, estava andando com seu filho e o menino Isaque,
pergunta ao pai: aqui está o cutelo, aqui está a lenha, o fogo, e onde é que está o cordeiro, meu pai? E então, aquela palavra tão maravilhosa de Abraão, ele diz assim: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E foi exatamente quando ele estava para baixar o cutelo sobre o filho, que estava sendo oferecido em holocausto, então uma voz surgiu e disse para que Abraão não fizesse mal ao seu filho, e ali estava um cordeirinho que estava preso entre os arbustos. Que figura extraordinária! Jesus é o cordeiro providenciado por Deus para a nossa salvação. Deus entregou o seu filho. E eu fico pensando, não houve nenhuma voz que pudesse livrar a Jesus. Voluntariamente, ele se entregou pelos nossos pecados, para que pudéssemos hoje obter justificação. Então a justificação, pastor, é uma iniciativa da graça de Deus? Somente uma iniciativa da graça de Deus. Não é nada como iniciativa do homem, é de Deus mesmo. Não, em absoluto, é só de Deus. E é interessante notar que é uma iniciativa de amor. Deus não viu nada de bom em nós que pudesse comover o seu coração a fazer isso. Mas Ele amou o seu povo. Ele amou e entregou o seu Filho para expiar a sua culpa e derramar o seu sangue precioso que nos traz esta maravilhosa justificação. Pastor, aqui uma pergunta teológica, talvez até profunda, mas eu creio que ela é prática também. Ora, se Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente para nos substituir lá na cruz, nos fazer justos, eu pergunto, então, toda a humanidade está justificada? Não, em absoluto, de forma alguma. A fé não é de todos. A palavra de Deus mostra de modo muito claro que a salvação é um ato pessoal. Quando a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está falando de indivíduos. A salvação é um ato tão particular, é um ato pessoal na vida daquele que crê. Então não é uma ação automática. Bom, Jesus morreu na cruz, então todos os homens automaticamente estão justificados. Não, em absoluto. Deus opera esta justificação no coração daquele que crê. Aqueles a quem Ele chamou desde a fundação do mundo, povo que Ele escolheu, estes serão justificados. Quem sabe você que está me ouvindo agora, que sente no seu coração agora a capacidade para reconhecer os seus pecados, arrepender-se de fato, e a capacidade de colocar a sua fé em Jesus, você mesmo, é que será justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Pastor, então eu poderia utilizar aquela expressão do apóstolo Paulo, que diz que Jesus amou a igreja e por ela se entregou. Então, de fato, quem está justificada é só a igreja, a noiva de Jesus? Jesus veio exatamente para resgatar o seu povo. Eu gosto muito daquela expressão, quando José teve o sonho e o anjo apareceu e disse, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De modo que o Senhor Jesus veio para justificar um povo e separar este povo para que fosse zeloso de boas obras, um povo santo. Você pode estar no meio deste povo. Venha, hoje ainda, e experimente esta justificação maravilhosa que o Senhor quer operar na sua vida. E por fim, pastor, alguém pode ser justo e continuar na prática do pecado? Está perdoado, justificado, continuar na mesma vida? Muito bem lembrado. É claro nas Escrituras que este milagre da justificação é operado conjuntamente com o milagre da regeneração. De modo que ninguém pode dizer, eu sou justificado, mas não sou regenerado, estou cheio de pecado e prática pecaminosa. Não. Esse é o problema. Há muita gente dentro das igrejas dizendo, fui perdoado, estou salvo, mas sou um crente carnal, vivo na prática do pecado e
o que eu vou fazer? É assim mesmo? Não. Cuidado. Se você está na prática do pecado, isso quer dizer que você não foi regenerado. E se você não foi regenerado, querido, você também não foi justificado. Muito cuidado. Aqueles que são justificados são regenerados para viverem de modo santo e irrepreensível diante de Deus. Obrigado, pastor. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido, estamos aqui falando sobre justificação. O que é justificação? A justificação é o ato maravilhoso do amor de Deus declarando um pecador justo por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Por que é preciso que você seja justificado? Porque você é um miserável pecador e pesa sobre você uma terrível condenação. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Você é um pecador e está, portanto, nesta situação miserável de condenado, debaixo da ira de Deus, por causa dos seus pecados. Há uma dívida terrível contraída por você diante do tribunal de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Em João, no capítulo 19, lemos assim, no verso 28 em diante: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo com esta palavra: está totalmente pago. A palavra no grego é tetelestai. Esta palavra significa está totalmente pago. Está pago. Toda dívida, todo escrito de dívida, diz a Bíblia, que nos era contrário, foi afixado na cruz. E ele escreveu com tinta de sangue: está consumado, totalmente pago. Oh, querido, se você hoje, agora, depositar toda a sua confiança, crer no sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo, então sua dívida pelo sangue de Jesus será totalmente paga e você será declarado justo, você será justificado completamente diante de Deus. Se tão somente você crer no Senhor Jesus Cristo, recebendo como único e suficiente Salvador, você será justificado. De pecador miserável, apresentado diante de Deus como um justo, perdoado, limpo, purificado de todos os seus pecados. Por que você não faz isto agora? Dobre os seus joelhos comigo. Clame pela misericórdia de Deus. Arrependido, creia no sacrifício remidor de Jesus e no seu sangue justificador. Faça isto agora. Gostaria que você, quantos estejam me ouvindo, dobrem os seus joelhos e clamem pela misericórdia de Deus e por esta justificação maravilhosa que jorra da cruz de Cristo. Senhor, quantos estão agora de joelhos, reconhecem os seus pecados, que têm andado longe, distante dos teus caminhos, que têm pecado contra ti, que são de fato miseráveis pecadores,
condenados diante de ti. Mas, Senhor, nesta hora, tantos quantos o Senhor tem tocado agora pelo teu Espírito Santo, de modo que estão sentindo verdadeiro arrependimento no coração, desejando esta justificação. Ó Senhor, faze isto pela tua graça, pelo teu poder, nos teus escolhidos, naqueles que estão prostrados agora com toda sinceridade e clamam pelo teu perdão. Vem, Senhor Jesus, habita-lhes no coração. Vem e opera a justificação maravilhosa nestas vidas, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então assim estamos, amigo telespectador, encerrando mais um programa. Esta foi a nossa mensagem de hoje. A mensagem sobre a justificação que nós obtivemos e você pode obter através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu sangue inocente para perdoar todos os nossos pecados e nos tornar justos diante de Deus Pai. Considerem tudo que nós falamos aqui e apresentamos baseados na palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo e também fazer alguma coisa nova no seu coração, na sua vida, torná-lo justo diante de Deus. Se o Senhor assim permitir, nós estaremos voltando na próxima semana para falar de um assunto muito importante, interessante, que é o novo nascimento. Não perca o nosso próximo programa na próxima semana. Até lá. Deus o abençoe.